Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Hoje em dia é especial, né? Hoje é o início de uma semana e ao mesmo tempo fim de uma semana, da última semana, né? Da nossa leitura desse ano de 2023. Hoje a gente inicia a semana 53, que é a semana final dessa leitura. No próximo domingo, a gente então está lendo o último capítulo de Apocalipse e finalizando a leitura de toda a Bíblia durante esse ano de 2023. Uma alegria estar começando essa semana aqui com vocês, dia 25 de dezembro, Natal. Eu queria desejar que esse nascimento de Cristo que aconteceu na história e que dividiu uma história, né, seja realmente um marco para nós de alegria da parte de Deus, porque Deus se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus, aquele que não cabe no universo inteiro, ele decidiu vir até nós com o mesmo corpo, com a mesma característica de um ser humano para conseguir pagar a dívida que eu e você não conseguiríamos pagar. E nós todos estaríamos fadados ao inferno por conta dos nossos pecados. Então ele decide vir pagar essa dívida, né? Esse é o real significado do nascimento de Jesus. Ele veio, se encarnou como filho de Maria e de José e como o próprio Filho de Deus para pagar a minha e a sua dívida. Hoje nós vamos então orar, entregar esse momento ao Senhor e começar a nossa última semana de leitura dentro da carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, na verdade, né? Nós já lemos a primeira, a gente vai ler essa segunda carta que ele escreve ao seu discípulo Timóteo hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por essa semana, muito obrigado por esse dia que está começando, muito obrigado por essas últimas semanas, Senhor, que nós estamos começando hoje, uma data tão especial, que é a comemoração que o mundo decidiu colocar para o seu nascimento, Senhor. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos o ano exato, porque o Senhor não se preocupou em determinar a data do seu nascimento, mas a data da sua morte. Talvez o principal acontecimento na história não tenha sido o Senhor nascer, mas o Senhor morrer por cada um de nós. Esse era o final do propósito. O início do propósito, ele aconteceu sim, é importante, mas o Senhor ter vencido todas as coisas, permanecido fiel, permanecido sem pecado até o fim, para que naquela cruz o Senhor pudesse pagar a dívida por mim e por todos nós. Obrigada, Senhor, pelo seu nascimento. Obrigada, Jesus, por essa data tão importante que aconteceu na história, que nós não sabemos se foi hoje, dia 25 de dezembro, ou qualquer outra data que seja. O importante é que o Senhor decidiu encarnar. E eu louvo ao Senhor, Pai, por esse nascimento bendito, por Maria ter sido obediente, por José ter sido obediente e pelo Senhor ter sido obediente ao Pai e ido até o fim cumprir o teu propósito. Senhor, nos ajuda a cumprir também o nosso propósito como filhos de Deus. Queremos terminar a nossa carreira como o Senhor terminou, agradando ao Pai, estando eternamente com o Pai. Esse também é o nosso propósito, a eternidade com o Senhor. Então nos ajuda a caminharmos até o dia desse propósito final para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então hoje, semana 53 aí começando, dia 25 de dezembro de 2023, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler os 4 capítulos, né? Uma carta pequenininha, nós vamos ler os 4 capítulos. 2 Timóteo, capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Deus para falar por toda parte a homens e mulheres a respeito da vida que ele lhes prometeu por meio da fé em Jesus Cristo. A Timóteo, meu amado filho, que Deus o Pai e Cristo Jesus nosso Senhor derramem a sua graça, misericórdia e paz sobre você. Como sou grato a Deus por você. Oro todos os dias por você e muitas vezes durante as longas noites suplico ao meu Deus por vocês. Ele é o Deus de meus antepassados e o meu único propósito é servi-lo com a consciência limpa. Como estou ansioso por vê-lo de novo. Como eu ficaria feliz com isso, pois me recordo das suas lágrimas quando nos separamos. Lembro-me da sua fé não fingida, tal como ocorreu com a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd. Eu estou certo de que esta mesma fé continua em você.
Assim sendo, quero lembrá-lo de conservar viva a chama do dom de Deus que você recebeu, quando coloquei minhas mãos sobre a sua cabeça. Pois o Espírito de Deus nos deu, pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, nunca tenha medo de falar do nosso Senhor aos outros, nem de que eles saibam que eu sou seu amigo, muito embora eu esteja aqui na prisão por causa de Cristo. Você deve estar pronto a sofrer comigo, de acordo com o poder de Deus, pois ele lhe dará forças no sofrimento. Foi ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo, mostrar o seu amor e a sua graça para conosco por meio de Cristo Jesus. E agora, ele tornou isso bem claro para nós, mediante a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, que quebrou o poder da morte e nos mostrou o caminho da vida eterna por meio da confiança nele. E Deus me escolheu para ser seu pregador e apóstolo e mestre. É por isso que eu estou sofrendo aqui na prisão e não estou envergonhado disso, pois conheço aquele em quem confio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar em segurança tudo quanto lhe confiei até o dia da sua volta. Agarre-se firmemente ao modelo de verdade que eu lhe ensinei, especialmente no tocante à fé e ao amor de Cristo Jesus lhe oferece. Conserve bem a capacidade que Deus lhe concedeu e que você recebeu por meio do Espírito Santo que mora em nós. Como você sabe, todos os santos que vieram da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor abençoe Onesíforo e toda a sua família, pois ele me visitou e me animou muitas vezes. Suas visitas me revigoraram como um sopro de ar fresco, e ele nunca se envergonhou por eu estar na prisão. De fato, quando ele veio a Roma, procurou por toda parte, tentando encontrar-me, e finalmente conseguiu. Que o Senhor dê a ele uma bênção especial no dia da volta de Cristo, e você sabe melhor do que eu lhe posso contar, quanto ele me ajudou em Éfeso. Paulo começa essa carta, essa segunda carta a Timóteo, dizendo o quanto ele é grato por esse amado discípulo, por esse amado irmão, o quanto ele tem saudades desse irmão, o quanto ele tem recordações boas com esse irmão, e o quanto tem sido difícil estar em cadeias, em prisão, em Roma, mas confiante de que o Senhor vai levá-lo até o último dia em que ele tem um propósito para cumprir aqui nesta terra. E Paulo sabia que as cadeias não prendiam o evangelho, não prendiam a palavra, não prendiam a proclamação do evangelho. Então por isso que Paulo, principalmente nos seus últimos anos de ministério, escreveu tanto, porque ele sabia que essas cartas seriam poderosas para alcançar tanto a igreja no primeiro século, quanto nós aqui 2023 anos depois. Nós temos a mesma incumbência que Paulo dá a Timóteo, de continuarmos animados na fé, animando uns aos outros, ajudando uns aos outros, ensinando uns aos outros a permanecer firmes na fé e no amor de Jesus. Então, essa carta de Paulo a Timóteo, ela serve para mim e para você no que diz respeito aos princípios que Paulo está ensinando. Paulo não está falando comigo nem com você, ele está falando com Timóteo, mas os princípios que ele ensina aqui, eles são uma verdade espiritual para todo cristão, seja para Timóteo, seja para a igreja no primeiro século, seja para mim e para você hoje, 2023 anos depois. Capítulo 2. E você, meu filho, torne-se forte com a graça que há em Cristo Jesus, pois você deve ensinar aos outros essas coisas que você e muitos outros me ouviram falar. Ensine estas grandes verdades a homens de confiança que por seu turno as transmitiram a outros. Tome parte nos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. E como soldado, não se deixe prender pelos negócios deste mundo, porque se fizer assim, você não poderá satisfazer aquele que o alistou em seu exército. Siga as determinações do Senhor para a execução da sua obra, como um atleta que ou obedece às regras ou é desqualificado e não recebe prêmio nenhum. Trabalhe arduamente como um lavrador e você será o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense bem no que estou dizendo e que o Senhor o ajude a entender de que forma isso se aplica a você. Não se esqueça nunca do fato de que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, era descendente da família do rei Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio, e é por causa disso que eu estou sofrendo e foi posto na prisão como um criminoso.
mas a palavra de Deus não está em cadeias, embora eu esteja. Eu estou muito disposto a sofrer, se isso trouxe salvação e glória eterna em Cristo Jesus para aqueles que Deus escolheu. Sou confortado com o seguinte ensino verdadeiro. Quando morremos por Cristo, isto apenas quer dizer que viveremos com Ele. E se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, lembre-se de que algum dia iremos governar com Ele. Entretanto, se desistirmos e o negarmos, então Ele também nos negará. Mesmo quando formos infiéis, Ele continua fiel para conosco, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembre estes grandes fatos ao seu povo, ordenando-lhe em nome do Senhor que não discutam a respeito de coisas sem importância. Essas discussões são inúteis e só causam confusão e acabam prejudicando os que estão presentes. Seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite as discussões tolas que levam as pessoas ao pecado e a se afastar de Deus. O ensino dos falsos mestres se espalha como a gangrena. Himeneu e Fileto, com suas discussões, são homens assim. Deixaram o caminho da verdade, pregando a mentira de que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e enfraqueceram a fé de alguns que creram neles. Entretanto, a verdade de Deus continua firme como uma grande rocha, e nada poderá abalar. Ela é um alicerce sobre o qual estão escritas estas palavras. O Senhor conhece aqueles que realmente são dele, e todo aquele que pertence ao Senhor não deve fazer coisas erradas. Em algumas casas abastadas há vasilhas feitas de ouro e de prata, bem como algumas feitas de madeira e de barro. As vasilhas caras são usadas para ocasiões especiais, e as vasilhas baratas são usadas no dia a dia. Se você ficar afastado do pecado, será como uma destas vasilhas feitas do mais puro ouro, a melhor da casa, de tal maneira que o próprio Cristo poderá usá-lo para toda boa obra. Fuja dos pensamentos impuros, da mocidade e aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé, amor e paz e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm coração puro. Eu digo novamente, não se deixe envolver em discussões tolas que só perturbam as pessoas e acabam em brigas. O servo do Senhor não deve ser dado a discussões e brigas, deve ser amável para com todos e um mestre paciente. Seja humilde quando estiver procurando corrigir aqueles que se opõem à verdade, porque se você lhes falar com brandura e mansidão, é mais provável que eles, com a ajuda de Deus, abandonem suas ideias e creiam na verdade. Então eles cairão em si e escaparão das armadilhas da escravidão ao pecado, que o diabo utiliza, e assim poderão voltar a fazer a vontade de Deus. Capítulo 2, Paulo está falando a Timóteo sobre essa perseverança, né, que ele deve ter como cristão, como aquele que não fica se dando ao luxo de ficar em brigas tolas, né? Ele cita o termo tolas, discussões tolas. Por que isso? Porque, na verdade, às vezes a gente está se preocupando com uma formiga, né, tão pequena no meio de uma imensidão de elefantes, quando, na verdade, o nosso foco precisa ser os elefantes. E o que eu quero dizer com isso? As discussões tolas falam de se você de tal igreja, se você é da outra, se você crê no pastor X ou no pastor Y, ou se você guarda o sábado, não guarda o sábado, se você usa calça, se você usa saia, se você corta o cabelo, se você não corta o cabelo, se você come porco, se você não come porco. São essas discussões e tantas outras coisas no meio cristão e evangélico que fazem com que a igreja se enfraqueça e não se fortaleça. Então, Paulo já estava alertando o seu discípulo Timóteo a não entrar, a não se colocar nesse tipo de discussão que só vai trazer ainda mais divisão para o corpo de Cristo. E esse conselho, ele vai para mim e para você hoje. Que você possa realmente estar lendo essa palavra junto comigo e estando consciente de que as suas redes sociais, de que o seu WhatsApp, o seu status, o seu Facebook, o seu Instagram, o seu Twitter, se você usa, e tantas outras ferramentas, né? A própria mesa da sua casa não se torne um lugar de conversas tolas, de discussões sem sentido, de fofocas, de disse-me-disse, porque você está falando mal da noiva de Cristo.
E Jesus vai trazer juízo sobre cada palavra que eu e você lançarmos sobre a sua noiva. Pense você aí, se você estiver um ambiente e ouvir alguém falando mal do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. Qual é o sentimento que você tem quando você ouve alguém falando mal? Principalmente se for alguma coisa, inclusive, injusta, né? Algo que não é verdade, que é mentira sobre uma das pessoas que você mais ama. Há uma tristeza sem precedentes no nosso coração quando isso acontece. Imagine no coração de Jesus, no coração do pai, quando ele ouve os seus filhos falando mal da sua noiva. Ou melhor, quando ele ouve pessoas que se dizem ser seus filhos e estão falando mal da sua noiva. Você nem faz parte direito do corpo de Cristo, né? E aí quer falar mal do corpo de Cristo. Então a gente precisa, era disso que Paulo estava ensinando Timóteo aqui, falando, né, aconselhando, não se misture a esse tipo de pessoas que se diz filho de Deus, mas que se coloca com a boca para falar mal da noiva de Cristo, do corpo de Cristo, né, dos filhos de Deus. Seja a boca para abençoar, seja a boca para edificar, seja uma pessoa que está sempre rodeado de pessoas que estão ali para crescer, para serem edificados por Cristo. Esse é o conselho do apóstolo Paulo para mim, para o seu discípulo Timóteo. E se a gente tomar esses princípios, com certeza, nós teremos uma vida muito melhor, espiritualmente falando. Capítulo 3. É importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Elas são da espécie que penetram sorrateiramente nas casas dos outros e fazem amizade com as mulheres ignorantes e carregadas de pecado, e que são levadas por todo tipo de desejos. Mulheres assim estão continuamente seguindo novos mestres, porém nunca entendem a verdade. E os mestres delas combatem a verdade, tal como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Têm uma mente suja, depravada, se rebelaram contra a fé. Mas eles não escaparam impunemente para sempre. Um dia a falsidade deles será notória a todos, como foi o pecado de Janes e Jambres. Mas você tem me observado e sabe que eu não sou dessa espécie de pessoa. Sabe o que eu creio, a maneira como eu vivo e o que eu quero. Conhece minha fé em Cristo e sabe como tenho sofrido. Conhece o meu amor por você e a minha perseverança. Você sabe quantas aflições eu tenho tido como resultado da minha pregação do Evangelho. Sabe a respeito de tudo quanto me fizeram enquanto eu visitava Antioquia, Icônio e Listra. Porém o Senhor me livrou de todas essas coisas. Sim, a perseguição virá para todos os que decidiram levar uma vida piedosa em Cristo Jesus. De fato, os homens malignos e os falsos mestres tornar-se-ão cada vez piores, enganando a muitos e sendo eles próprios enganados. Mas você deve continuar a crer nas coisas que lhes foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras, porque sabe que pode confiar naqueles de quem você aprendeu. Você sabe como as Sagradas Escrituras lhe foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno, e são elas que o fazem sábio para aceitar a salvação de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, a palavra de Deus é isso, né? Se nós seguirmos a palavra de Deus
foque a sua vida na leitura, na meditação da palavra, no estudo da palavra. Busque no Senhor, junto ao Espírito Santo, a sabedoria, o entendimento. Decida por você mesmo ser esse que vai ouvir a voz do Senhor. E com certeza o Espírito Santo está pronto a te ensinar profundezas da palavra. O Senhor está pronto a te ensinar tudo o que Ele precisa ensinar, endireitar, para que você saiba viver uma vida piedosa, uma vida de santidade diante do Senhor. Capítulo 4, para a gente finalizar a carta de Timóteo. Portanto, eu insisto diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino, que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos. Não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. Digo isso porque eu não estarei por perto para auxiliá-lo muito tempo mais. Meu tempo está quase terminando. Daqui a pouco eu estarei a caminho do céu. Muito tempo lutei incansavelmente por meu Senhor e no meio de tudo eu me conservei fiel a Ele. E agora chegou a hora de eu parar de lutar e descansar. Lá no céu me espera uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. E não só a mim, mas a todos aqueles cujas vidas mostram que eles estão aguardando a sua vinda. Por favor, venha tão logo puder, pois Demas me abandonou. Ele ama o presente mundo e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Quando vier, traga Marcos com você, pois necessito dele no ministério. Tíquico também foi embora, pois o enviei a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei em Troade, com o irmão Carpo, assim como os livros, especialmente os pergaminhos. O ferreiro Alexandre tem me feito muito mal. O Senhor o retribuirá de acordo com o que ele fez. Mas tome cuidado com ele, pois combateu contra tudo quanto nós dissemos. A primeira vez que eu fui levado perante o juiz, ninguém estava aqui para me ajudar. Todos me abandonaram. Espero que eles não levem sobre si essa culpa. Entretanto, o Senhor permaneceu comigo e me ajudou de tal maneira que eu pude corajosamente anunciar a mensagem completa para os gentios. E o Senhor livrou-me da boca do leão. Sim, o Senhor sempre me livrará de todo mal e me levará para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Peço-lhe que envie saudações a Prisca e Áquila e aos que moram na casa de Onésiforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procure estar aqui antes do inverno. Eubulo manda lembranças a você, bem como Prudente, Lino, Cláudia e todos os outros irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo seja com o seu espírito. A graça seja com você. Capítulo 4, então, finaliza, com Paulo pedindo que realmente Timóteo se posicione como um verdadeiro filho de Deus, como um discípulo fiel, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, para que seja então morto ali em Roma. E ele agradece os irmãos que o ajudaram até ali. Outros ele infelizmente não pode agradecer porque o abandonaram. Ele cita alguns casos aqui. Outros simplesmente se debandaram para o mundo, se desviaram realmente. Mas ele agradece aos que estavam com ele e estão com ele até agora. Lucas é um exemplo disso. Ele manda chamar Marcos também para que Marcos continue talvez o ministério que ele está deixando ali naquela região, e tantos outros, No caso de Timóteo, com certeza, ele deve ter sido um discípulo muito fiel até o fim, até o dia da sua morte, ele também foi fiel ao próprio Senhor. Amém? Paulo termina então essa carta, essa segunda carta a Timóteo, triste por um lado, mas feliz por outro, por estar
realmente conseguindo transmitir tudo aquilo que o Senhor deu para ele. Que nós possamos tomar essa palavra hoje para nós, esses princípios que Paulo ensina a Timóteo aqui, nós possamos colocar na nossa vida, tanto para esse finalzinho de ano quanto para o ano de 2024. A nossa vida precisa estar constantemente pautada na palavra, nos princípios da palavra, no que a palavra de Deus diz para nós sermos e fazermos. Isso é o que nos dará o verdadeiro alicerce de estar firmados na rocha. Se nós começarmos a dar ouvidos a vozes que dizem saber o que Deus quer, mas nós não estivermos firmes nessa palavra aqui, muito provavelmente a gente pode estar seguindo falsos mestres, falsos homens que se dizem servos de Deus, mas que estão presos a mentalidades deste século, deste mundo, que era o que Paulo também estava vivendo na sua época. Homens que se diziam estar seguindo a Deus, estar seguindo princípios de Deus, mas que muitas vezes estavam seguindo o seu próprio ego. Então, que nós possamos estar firmes e fiéis, né, durante essa semana, terminando a nossa leitura em nome de Jesus, e eu creio que o Senhor nos dará ainda mais crescimento nessa semana em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe. Mais uma vez, ótimo Natal para vocês, ótima segunda-feira aí de feriado para todos, né? Amanhã, terça-feira, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Amanhã a gente vai para a carta de Pedro e Judas, né? 2 cartas também poderosas que a gente tem aqui no finalzinho do Novo Testamento. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.